Muito bem, vamos falar aqui de uma história. Muito bem, antes de contar esta história, eu queria dizer aqui algumas palavras, que é, eu não estou aqui para vender nenhuma pílula dourada, ok? Não vai ser nenhuma solução, nenhuma lista de soluções, nenhuma ferramenta, nada disso. Só que eu vou partilhar a minha experiência que tive nestas empresas pela qual a Marina partilhou convosco. E elas passam por pequenas empresas, startups, essas startups depois cresceram brutalmente, tipo Farfetch e Talkdesk, e também por grandes organizações, como a PT, a Siemens, a Nokia, e agora a atual onde estou, que é a New Work. Como qualquer história sobre o universo, tem sempre um astronauta. E este astronauta vai ser a nossa figura da nossa história. E vou partilhar mais ou menos o que é este astronauta, qual é que são as características deste astronauta, que é, primeiro, ele é um Agile Coach da New Work SE. Esta empresa basicamente trabalha na área de empregos, tem múltiplos produtos que ajudam um candidato a encontrar o emprego certo para a sua vida. Depois é diferenciador no tipo de plataformas que fornece, tanto a estes candidatos como às pessoas, às empresas que procuram pessoas no mercado de trabalho. Ele é Agile Coach há mais de 8 anos, já há 20 anos que trabalha na área de desenvolvimento de software e tem um curso de Engenharia Eletrotécnica. E tudo começa na Terra, onde estamos atualmente. E ele é do tempo que, quando entrou no mercado de trabalho, as condições eram muito interessantes. Ele era do tempo que o chefe, quando ele tentava propor alguma mudança, alguma ideia, o chefe dizia: não, tem calma, rapaz, eu sou a pessoa que mando, por isso eu é que decido, não, isso não vai acontecer. Ele é do tempo que o chefe dizia: tu tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, a outra pessoa tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Ele era do tempo que tinha que ler um livro de requisitos e depois escorregava na cadeira cheio de sono, tipo, porque aquele era gigante, era muito enfadonho. Ele teve algumas pessoas e trabalhou em locais onde tinha que fazer tudo. Tinha que escrever os requisitos, tinha que implementar a solução, tinha que fazer a aceitação, tinha que falar com o cliente, tinha que fazer tudo um pouco. E foi neste contexto que ele trabalhava. Tipo, era o que era. E toda a gente, o que era interessante é que toda a gente achava isto normal. Até ele próprio, o astronauta, achava que isto é tudo normal, isto é tudo fixe, tem que ser assim. Ótimo. Então foi neste ambiente que há um momento especial, um momento único, um momento de transição, que acho que é partilhado com todos os Agile Coaches, que quando estão naquele tipo de contextos, quando é apresentado o que é o Agile e algumas ferramentas para ajudar as equipas a trabalhar de uma maneira diferente, aquilo é especial, aquilo há ali uma curva, um momento de transição. Parece que descobrimos a magia. Tipo, os nossos olhos brilham, não dormimos de noite, estamos sempre cheios de motivação para experimentar coisas diferentes. E este momento aconteceu quando estava na altura, estava na Nokia, quando houve o merge das duas empresas, da Siemens e da Nokia. Então a empresa trouxe estas competências, formou toda a gente e foi aqui que tudo aconteceu. E como é que as coisas aconteceram? Na realidade, a empresa, como queria fazer uma mudança, forneceu formações a toda a gente e certificações. E depois dessas certificações reorganizaram as equipas. E nas equipas, uma das pessoas tem que ser um Scrum Master. Ok, é este elemento, este role, tem que existir, e eu fui o caramelo porque eu estava todo contente. Aqui é isto é espetacular. E foi muito, muito interessante, porque o papel daquela pessoa era mesmo trazer estas práticas para a equipa, fazer as pontes com as outras equipas e ao mesmo tempo continuar a desenvolver. Na altura desenvolvia software e continuava a desenvolver. Era engraçado porque ainda nessa altura, o contexto, havia um gestor do projeto que eu todos os dias tinha que falar com ele ao final do dia para quase que reportar, fazer aqui um relatório. O que é que acontecia? Era isto, aquilo outro, claro, não sei o que mais. Era normal, mas já sentia grande diferença. E um elemento que fez com que
com que este momento, ou este momento de transição, esta magia fosse especial, foi mesmo a transparência que trouxe, que esta metodologia, este modelo, esta mentalidade trouxe. Na altura, não havia muita transparência daquilo que se fazia, havia muitos relatórios para partilhar como é que estava o estado das coisas, mas não era de forma aberta, não era contínua, era sempre via uma pessoa, e a equipa, como dizia inicialmente, era tu fazes aquilo, tu fazes aquilo outro, blá blá blá. Pronto, era assim que trabalhava. E quem conhece este astronauta sabe que a transparência é um elemento-chave de tudo. Ele é uma pessoa que gosta de transparência e isso foi, se calhar, o momento, ou a característica principal que fez com que ele se apaixonasse com esta área. Então, formações sempre a abrir, toda a gente sabe o que é que se tem que fazer, aparentava que estava tudo bem, e ele é um Scrum Master da equipa, mas o que é que acontecia? Qual é que era um dos problemas? Era que ele tinha que, ao mesmo tempo que estava a tentar trazer estas boas práticas para a equipa, tinha que desenvolver software, e muitas das vezes, quando havia muita pressão num dos lados, ele comprometia o outro lado, porque ele era 50-50, 50% do seu tempo para fazer isto, 50% para fazer aquilo. E ele depois, a partir desse momento, ele nunca conseguia perceber porque é que as pessoas estão alocadas a estas percentagens, como é que elas gerem este tipo de situações. E isso fez com que ele tivesse uma necessidade de tentar fazer uma mudança na organização, de alguma forma. O que fazia sentido era, se calhar, em vez de termos uma pessoa 50% a fazer cada uma das coisas, em múltiplas equipas, porque é que não temos uma pessoa 100% e faz a ponta até com o mercado externo? Porque é que não vai aprender coisas novas? Porque é que não traz esse conhecimento para a organização? Porque é que não implementa novas soluções? E isto foi muito desgastante, este trabalho de tentar fazer este tipo de processo. E então, foi neste contexto que ele sentia uma inquietação muito grande. Do género, eu tenho que mudar, algo tem que mudar, não estou satisfeito. Então, foi numa madrugada que ele teve insónias, então, e partiu para o LinkedIn e foi procurar alguma coisa. E com isso nasceu a sua primeira missão. Ele estava na Terra, queria mudar, e então, temos aqui a tua primeira missão. Por onde é que tu vais? Boa! Vou para Farfetch. Então, para quem não percebe o contexto, esta pessoa, o astronauta, estava num mercado, numa área de telecomunicações, já há uns 12, 13 anos, e de repente vai para uma empresa que vende artigos de luxo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando ele lá chegou, era tudo completamente diferente. A energia, a dinâmica, a disponibilidade financeira, o negócio, a forma como as equipas estavam organizadas, até tudo diferente. Foi mesmo sair da zona de conforto exponencialmente. Mas lá está. Ele era um astronauta, tinha muita coragem, queria ir a Marte e tinha chegado a Marte. E então, qual é que foi as grandes diferenças que fizeram com que ele ficasse mesmo deslumbrado, vou dizer, com todo este mundo? A primeira tinha a ver com a visualização. E quando eu estou aqui a falar de visualização, por onde nós andássemos, tínhamos sempre componentes visuais que nos ajudavam a ter percepção, primeiro, do modelo de negócio, do que é que estava a acontecer, o número de vendas, como é que era a evolução diária, semanal, comparação com os anos anteriores, e toda a gente tinha essa percepção em tempo real. Depois também tinham, em cada uma das equipas, tinham um monitor gigante, onde permitia ter a flexibilidade para a equipa usar esse monitor como quisesse. Na altura usávamos a visualização das pipelines e era engraçado que tudo isto era trabalhado ao pormenor de fomentar uma discussão, fomentar a resolução de um problema. Era tudo automático, não tens que mandar um e-mail, não tens que enviar uma notificação, não tens que fazer uma chamada. Estávamos todos a trabalhar no mesmo espaço e isto era logo na tua cara. Depois também, este material em si, esta televisão era muito flexível, podíamos usar para múltiplas coisas, tipo contagens, lançamento de um produto, quanto tempo é que faltava para a Black Friday, por exemplo, esse tipo de coisas, tudo que fosse importante estava sempre visual. As pessoas estavam sempre a ser estimuladas
para este tipo de atividades. Outra coisa espetacular também era os quadros, estes quadros aqui, eram os quadros do fluxo de trabalho também. Todas as equipas tinham todas as equipas tinham autonomia para trabalhar com eles, e era interessante porque isto, mais uma vez, fomentava a discussão em tempo real, no local, no espaço. Nós conseguimos ver todos os bordos de todas as equipas, conseguimos ver o que é que estava bloqueado, o que é que não estava bloqueado, não precisávamos interromper as equipas, e era era um local onde as equipas se juntavam para ter a sua sessão diária, onde discutiam como é que ia ser o plano do dia, e era tudo muito dinâmico. Estão a ver a energia, isto é um espaço, um open space, isto acontecia tudo lá. Outro exemplo que tenho aqui tem a ver com a arquitetura dos serviços, que foi algo que até ajudei a fazer com outro colega, e também foi interessante porque isto fomentava, mais uma vez, discussão, a clarificação, tipo, era tudo visual. Qual é que era o princípio que estava por trás disto? Era mesmo para trabalhar o subconsciente e para que as pessoas soubessem o que é que estava a acontecer. E sem querer já sabiam, ok, provavelmente temos ali um problema, vamos resolver. O que é que temos que fazer? É isto, isto e aquilo outro. Era tudo muito, lá está, impactava mesmo todas as pessoas. Outra coisa que foi interessante na altura teve a ver com a experimentação. Havia uma liberdade tremenda e uma abertura para que as equipas experimentassem. Quando falo das equipas, não só nas equipas de desenvolvimento, mas, neste caso, a equipa das Agile Coaches também conseguia fazer essa experimentação. E neste caso aqui nós estávamos a falar de eficiência. Era um tópico, na altura, premente na organização, e então nós começamos a tentar aqui, começamos a explorar os pull systems, e estão a ver aqui até três boards diferentes, e são três maneiras diferentes para medir e para ver. Cada um destes boards emergiam, como é evidente, do contexto das equipas, das necessidades e da criatividade da equipa. E é interessante até naquele está no canto superior direito, que temos ali para que é que servia estes pull systems? É que nós rapidamente víamos ali um bottleneck, ali um bloqueio. Tipo, acredito que naquele quadro houve bastante discussão e deve ter sido interessante perceber o que é que estava a acontecer. Mas pronto, era interessante haver estas experiências, eram promovidas, as equipas que trabalhavam nas equipas estavam abertas para tudo isso. Outra coisa importante. Outra coisa espetacular foi o investimento que havia na partilha de conhecimento. Okay? E o que era muito fomentado, ou que tentávamos fomentar, e era aceito, era termos, por exemplo, sessões de mob programming nas equipas, de pair programming, partilha de conhecimento técnico de uma determinada tecnologia. E neste caso aqui tínhamos até umas sessões de code kata, que basicamente tínhamos aqui, estamos a trabalhar no TDD, para tentar perceber como é que as equipas podiam implementar e usar esse tipo de ferramentas. E na realidade tínhamos uma pessoa que estava no teclado basicamente fazia perguntas, e tínhamos a restante equipa que estava a tentar perceber como é que podia solucionar esse determinado problema, e estava a tentar perceber como é que funcionava a dinâmica de uma coisa e de outra. E o que foi espetacular é que as equipas, inicialmente, até para este tipo de tópico, é um tópico muito difícil, quem for programador sabe que usar TDD é um mindset um bocadinho diferente, e elas ficaram mesmo muito satisfeitas com o resultado, porque eles conseguiram se envolver no problema em si, perceberam o resultado, e depois de fazerem o teste até conseguiam fazer melhoramentos de performance. Mas isto era muito fomentado, mais uma vez. Era muito fomentado e estava muito aberto, as equipas estavam abertas para que isso acontecesse. Outra coisa importante que acontecia era um envolvimento das equipas para haver um entendimento comum de objetivos, de qual é que era o trabalho que ia ser feito, qual é que era uma missão, o propósito, o diálogo. E aqui temos 3 exemplos que foram muito interessantes. O primeiro, que este aqui era relacionado com a definição de uma missão de uma determinada equipa, e quando nós estamos a dizer entendimento comum, era trazer os elementos da equipa
e todos construíam esse propósito, essa missão. Depois, ali à direita, temos também algo interessante que foi nós para percebermos as jornadas do utilizador, para perceber se as jornadas estavam quebradas, quais é que eram os problemas, quais é que eram as melhorias que podiam ser feitas. Também havia um convite para todos os elementos da equipa para estarem presentes, para contribuírem, para tentar perceber como é que podiam melhorar. E a partir deste momento havia sempre um entendimento que quando isto fosse implementado, no subconsciente, eles já sabiam qual é que era o objetivo, já sabiam o que é que ia acontecer e qual é que era o scope geral. E depois o último, era algo que fazíamos com muita frequência, que era User Story Mappings. Basicamente era um mapeamento do trabalho que tinha que ser feito. E neste caso em particular, isto é muito engraçado, que isto era do Black and White da Farfetch, e nós lá no Black and White basicamente tínhamos que implementar sites para empresas de luxo, e depois a plataforma era da Farfetch na distribuição e a plataforma de gestão de todas as peças que eram vendidas. E então o que foi interessante aqui é que foi criado, lá está, toda a equipa identificou o que é que era necessário fazer, e depois isto deu uma vantagem muito grande, neste caso ao PO, que é o que está à esquerda, para negociar e para alinhar as expectativas com o cliente. Tipo, ok, se calhar não podemos entregar isto tudo à primeira vista, porque na realidade quando eles começaram a descobrir o trabalho, perceberam que isto era gigante, havia muito trabalho para ser feito, e a data que tinha sido definida inicialmente não era possível atingir. E isto deu uma margem de negociação muito grande, porque conseguimos ver as áreas todas e depois negociar com o cliente. Isto foi muito interessante durante 2 anos, mas depois o astronauta recebe outro convite para ir visitar outro planeta, neste caso Júpiter. E este planeta basicamente tinha uma empresa também que estava a crescer, que era a Talkdesk, e na altura, quando o astronauta chegou lá ao planeta, eles estavam a ouvir umas operações numa terra chamada Porto. Portanto, eles também tinham o Porto lá, não sei como, mas tinham. E aquela empresa estava a começar, tinha 4 pessoas, e o astronauta percebeu que isto era o momento certo para ir buscar a inspiração do planeta anterior e tentar criar ali alguma coisa diferente, ou mais de acordo com as suas motivações e os seus sonhos. E foi então que ele pegou em algo que tinha mesmo marcado bastante na altura que esteve na Farfetch. E neste caso foi o uso de conteúdos visuais para trabalhar a motivação, o alinhamento, para que as pessoas estivessem mesmo focadas a fazer aquilo que era o seu propósito ao final do dia. E tem aqui múltiplos exemplos. Temos uma das experiências, dar um post-it a toda a gente que entrava na empresa com a definição, qual é que era o seu propósito, o seu objetivo, ter alguns autocolantes para o computador ou para outra coisa qualquer das equipas, de metas importantes ou de milestones importantes que foram atingidas, usar mais uma vez os story mappings visíveis, para que as pessoas, as equipas conseguissem perceber o que é que era necessário fazer, qual é que era o objetivo, qual era o seu contributo, a visão do produto em si, subestações onde se podia fazer mal programming e pair programming, mais uma vez os quadros visíveis, foi mesmo, está aqui, eu já descrevi isto aqui, foi mesmo uma loucura, foi introduzir isto nas equipas ao expoente máximo. Isto foi muito marcante, lá está, estava conectado com o astronauta, ele gostava deste tipo de coisas. Outra coisa importante foi o envolvimento, que está muito ligado com o entendimento comum. Havia já, nesta empresa havia muito esta noção de ter muitas pessoas numa reunião, era um desperdício de tempo, era um custo extra, mas houve aqui um trabalho muito forte para trazer as pessoas para a discussão, para o envolvimento das decisões. E nós temos aqui múltiplos exemplos. Temos, por exemplo, um design sprint que foi o início de um produto, que até é o produto que esta equipa desenvolveu, que também trouxemos para lá múltiplas áreas da organização, não foi só software developers, foram pessoas de design, pessoas de produto, de marketing, de sales, tiveram todas no mesmo espaço
numa semana, a definir um protótipo, e depois do protótipo, como é evidente, nasceu ali uma clarificação do que é que seria o produto, e depois começamos a trabalhar o produto. E fazíamos sempre tentamos fazer ao máximo possível este tipo de sessões para trazer as pessoas todas para a decisão, para ouvir as pessoas, para clarificar o que é que era necessário, para também definir os propósitos de cada uma dos objetivos. Até chegamos a um ponto, quando nós definimos a visão do produto, todas as pessoas assinaram, no final, para haver este compromisso. Este envolvimento é importante porque este envolvimento convida ao compromisso e à responsabilização das pessoas. É muito fácil numa equipa, estamos sempre a criticar, mas também as pessoas nunca são envolvidas, por isso dá margem para haver esta crítica. Neste espaço, as pessoas tiveram poder de influenciar, de serem ouvidas. Depois, a experimentação também era algo que estava muito presente. E neste caso, o que aconteceu foi que nós tentamos introduzir estas métricas para medir o fluxo de trabalho, para definir, para ver a previsibilidade de quando o trabalho era feito. E foi interessante porque, na altura, quando isto foi introduzido sem as equipas saberem, okay? Para não estar a causar um impacto muito grande. Na altura, nós o que é que era feito? Na altura, basicamente, as datas de entrega eram muito baseadas em estimativas e havia depois muitas discussões à volta das estimativas, perceber quando é que eram entregues. E então tentamos introduzir este método que basicamente vai buscar dados históricos da equipa e depois faz projeções para o futuro de quando é que a entrega é feita, dando aqui três probabilidades, neste caso que era de 80%, de 95%, 85% e 50% e 70% até. E com base nisso era muito mais fácil de gerir e de perceber e de alinhar expectativas. E não tinha aquele desgaste que era, ok, quanto tempo é que demora? Mas isto afinal não aconteceu, temos que melhorar a eficiência ou temos que melhorar as estimativas. Isto leva a um desgaste muito grande das equipas. E o que foi engraçado neste caso foi que isto foi introduzido no início de um projeto, que era muito importante, e chegamos a um ponto que nós começamos a validar, tipo, ok, a estimativa era X, isto está a apontar para Y, então vamos ver, vamos tentar alinhar com toda a gente que está envolvida para perceber quando é que isto acontece, e então depois, o que aconteceu foi, como a estimativa não bateu certo, mas depois a entrega bateu certo com os nossos dados davam, nós começamos a introduzir e a demonstrar e a falar sobre estas métricas com todos os intervenientes e todos perceberam o poder das mesmas. E depois era interessante interessante era a discussão que se dizia, mas a estimativa é X e nós, não, olha, repara aqui, tipo, isto vai dar muito mais à frente, porque depois de contabilidade tinha a ver também com feriados e coisas do género e com as férias. Era interessante haver este tipo de discussões. Mais tarde, muito mais tarde, passado 4 anos, há mais um convite. E este convite era para liderar uma equipa das Coaches numa startup que estava, lá está, o objetivo era mesmo começar a escalar a empresa e o exemplo que o astronauta queria trazer tem que ver com o envolvimento da liderança na definição do propósito da equipa. Algo interessante, ou quando normalmente, ou quando esse astronauta chega a uma organização, tenta perceber o que é que ele faz, como é que ela está organizada, como é que são as pessoas, quais é que são as necessidades. E neste momento, quando ele encontra a equipa, o grande objetivo era tentar, vamos então organizarmos uma equipa, vamos tentar definir aqui qual é que é a nossa missão, qual é o nosso propósito e qual é que é a nossa visão, sempre alinhada, como é evidente, com a visão da organização. E a ideia que ele teve foi, esta empresa em particular, a CEO é muito importante, envolve-se bastante nas discussões, é muito presente e toda a gente respeita bastante. E ele lembrou-se, provavelmente o que devíamos fazer era convidávamos a CEO para aqui e também alguns chefes de departamento e, se calhar, coletávamos informação, alinhávamos aqui as coisas com a equipa,
tínhamos aqui uma conversa de olhos nos olhos, e isto podia ser interessante que assim as expectativas, tanto da equipa como da liderança, ficavam aqui perfeitamente alinhadas. E na altura, quando ele estava a tentar fazer este trabalho, o que ele ouvia era sempre, pá, não sei se vais conseguir, é uma boa ideia, mas ela nunca está disponível. Havia sempre este feedback. O que é certo é que o astronauta não desistiu, ele era persistente, ele era um chato tremendo. E o que aconteceu foi, conseguiu arranjar este espaço para ter com a equipa, onde convidou, na altura, o responsável pela engenharia, de produto, a CEO e mesmo a responsável pelos recursos humanos, e foi mesmo espetacular, porque isto permitiu ter uma conversa olhos nos olhos com os responsáveis máximos da organização. Isto permitiu fazer com que os elementos da equipa sentissem que alguém os estava a ouvir. Isto foi espetacular porque a própria liderança percebeu qual é que era o propósito da equipa. Pronto, o que foi espetacular, o que é espetacular é mesmo perceber que após este momento a motivação da equipa foi tremenda, porque eles sentiram-se ouvidos, eles sentiram que estavam presentes, eles sentiram parte de um propósito maior. E já nesta altura o astronauta usava muitos elementos do espaço, é engraçado. Depois, a estadia naquele planeta, no anterior, não sei, em Saturno, foi muito curta e houve a oportunidade para ir para outro planeta. Este planeta era Urano, e Urano tinha um propósito muito, muito nobre. Basicamente, tinha a ver com a fraude, ou com a fraude financeira. Isto era bastante motivador. E na altura, quando ele lá chegou, já haviam boas práticas, instaladas quanto às práticas de agilidade. As equipas já faziam, usavam Scrum, algumas delas, outras Kanban, e o grande objetivo era mesmo tentar perceber, ok, como é que nós podemos pegar no que já existe e como é que nós podemos trabalhar e melhorar tudo isso. E o que aconteceu, e eu trago isto aqui para demonstrar a complexidade que é, muitas das vezes, tentar perceber o que é organização, como é que nós vamos definir uma visão, um propósito e mesmo uma missão. Isto é fundamental sempre para conseguirmos ter uma direção. E houve muitas conversas com muita gente, houve muitas observações, em muitas reuniões, houve, como é evidente, um entender do qual é que era a missão e o propósito e a visão da organização como um todo, e depois tentar perceber como é que tudo encaixava uma coisa na outra. E como é evidente, isto demora alguns meses, isto não é de um dia para o outro, mas no final dá algo deste género. Tipo, há aqui muita complexidade envolvida, mesmo para perceber como é que depois vamos medir o impacto do que se está a fazer e para depois conseguirmos construir um roadmap em cima disso. Sim. Muito bem. Depois o que é que acontece? De um momento para o outro, o astronauta recebe um convite recusável para voltar à Terra. Eu estou a usar aqui a metáfora da Terra e dos outros planetas porque tem a ver com o tipo de organizações que estamos a falar. A Terra aqui é como se fosse uma grande organização, com muita gente, com muitas pessoas. São empresas que já estão cotadas em bolsa, por isso a dinâmica e como as coisas funcionam são um bocadinho diferentes das startups e scale-ups e coisas do género. Okay? E é por isso que eu faço esta analogia. E na realidade, eu não vou explorar muito do que está a acontecer neste momento na Terra, mas o que me está a permitir fazer é unir um bocadinho os pontos, depois de eu ter estado na Terra, ter saído da Terra e voltado à Terra novamente, para perceber como é que se relacionam algumas das coisas, quais é que são alguns problemas, quais é que são alguns padrões que se observam, porque quando nós estamos numa determinada realidade e nós não vemos o que está lá fora, assumimos que aquela é a única verdade do mundo,
Depois, quando mudamos para outro ângulo, ok, já há múltiplas verdades, e depois, quando voltamos outra vez à outra verdade, vamos validar, ok, como é que isto funciona. E algo muito interessante que eu reparei, ou o astronauta, não me esqueci, reparou, foi que há aqui um síndrome muito engraçado. E este síndrome é um bocadinho diferente, é o oposto do síndrome do Peter Pan. E o síndrome do Peter Pan é um síndrome que se caracteriza pelas pessoas não conseguirem ser aos indivíduos, não conseguirem aceitar que são adultos e não conseguirem interagir com esses eventos que são eventos de adultos. Eu chamo aqui o síndrome de Hook, que é o Capitão Hook, que é o inimigo do Peter Pan, porque algo que eu vi, observei e senti foi que quando nós estamos num ambiente de uma empresa pequena, uma startup, há sempre uma necessidade e há sempre um foco muito no futuro, tipo, eu quero ser grande. Parece que quando nós éramos adolescentes, queremos tirar a carta rapidamente e é isso que acontece nas startups. Tipo, não temos muitos processos, não há muita complexidade e queremos, à força toda, introduzir complexidade na organização. Porque queremos ser grandes, queremos parecer adultos, queremos parecer fortes, queremos ser respeitados. E depois, do outro lado, quando somos uma grande organização, o que eu vejo isto era bom, era se fôssemos rápidos, ágeis, como éramos quando éramos mais novos, rápidos a responder, entregas rápidas. E esquecem-se que o facto de eles serem grandes, terem todos estes processos, criam uma inércia tremenda para fazer qualquer mudança. É muito complicado. Por isso, eu chamei síndrome do Hook, porque ao contrário do Peter Pan, o Peter Pan está sempre numa linha temporal, o Hook que está noutra linha temporal que não é a presente, está sempre a pensar no sítio, em algo que não tem. Mas isto pode ser interessante para explorar um bocadinho melhor e para tentar caracterizar um bocadinho melhor, quem sabe. Mas isto foi uma das características que foram observadas durante todo este caminho, que é nunca estamos satisfeitos com o que temos. É humano, diria, não é? Ok. Muito bem. Mas o que é que eu queria partilhar? Bem, eu falei aqui de alguns exemplos, de alguns aspectos em múltiplas empresas, e provavelmente quando alguém viu o nome desta talk pensava, ok, vamos aqui aprender muita coisa de agilidade, mas na realidade o que eu queria trazer era o que é verdadeiramente importante eu partilhar. Eu podia chegar aqui e partilhar que métodos é que nós usamos em cada uma das coisas, falarem muito em teoria, mas a teoria basta só ler os livros e vocês podem fazê-los ou podem convidar e falar com Agile Coach. O que eu queria trazer aqui era, o mais importante são os princípios e os valores da própria agilidade. Ok, o que é que observaram em todo lugar que eu partilhei aqui? Interação, fundamental. Interagir, múltiplas equipas, múltiplos indivíduos, uns com os outros. Os indivíduos ou as pessoas são fundamentais, pensar sempre nelas. Fazer com que haja espaços e momentos de colaboração, é fundamental. Depois, também sempre adaptar-se às mudanças e só com a visualização para perceber como é que estamos, que nos mostram a realidade, é que nós conseguimos fazê-lo. Tipo, isto é primordial. E como é evidente, isto é um mindset, é uma mentalidade, é uma forma de ver a forma como vamos trabalhar. E as práticas é só a ponta do iceberg, é aquilo que nós vimos e pensamos que tudo funciona, mas na realidade falta muita coisa e é muita coisa importante que é preciso ser trabalhada. E eu queria chamar a atenção a isso mesmo. Não adianta nós dizermos que se estamos a usar o Scrum ou outra coisa qualquer, se estamos a usar o Scrum e estamos a fazer à letra, pensamos que somos muito ágeis, mas depois esquecemos, se calhar depois não entregamos com frequência, não falamos com o cliente, não temos feedback do cliente, lá está, não nos adaptamos à mudança que vai acontecendo, não aprendemos com os erros, tipo, isto não é agilidade ao final do dia, não é? Ok, e a viagem vai continuar certamente. Isto quer dizer que eu espero, porque é uma coisa que eu adoro, continuar a descobrir outros mundos, outros planetas,
E queria deixar aqui também dizer algo relativamente às pessoas com quem eu fiz esta viagem. Isto parece uma viagem sozinha de uma pessoa, mas isto não é bem assim. Existe aqui um conjunto de equipas que aceitaram sentar-se no mesmo foguetão do astronauta. Existe aqui um conjunto de pessoas que tiveram continuamente a suportar o astronauta. Aqui em múltiplas sessões que aqui foram partilhadas, isto não foi um trabalho sozinho, isto foi um trabalho feito com muitos outros agile coaches. Durante todo este processo existe um trabalho muito grande na comunidade para perceber, para validar ideias, perceber o que é que acontece se seguirmos um determinado caminho, o que é que pode acontecer, a validação, lá está, de alguns princípios. Isto é um caminho que se faz em conjunto, não se faz sozinho. Isto também é importante, ok? Pode parecer uma coisa individual, mas é tudo o oposto. E pronto, e era isto que eu queria partilhar convosco.